Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o professor Raiz. Turma, na aula de hoje vamos fazer uma revisão aí sobre o assunto de porcentagem. Então, o que é uma porcentagem? Como fazer para transformar uma porcentagem, uma taxa percentual em fração, e como também transformar uma fração em taxa percentual, utilizando aí nossos conhecimentos de fração centesimal, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos lembrar, turma, que toda vez que aparecer algum número acompanhado desse símbolo aqui, nós sabemos que isso aqui representa uma taxa percentual, tá bom? Então eu posso representar como sendo x por 100, ou seja, o x sobre 100. Só lembrando que esse por, aqui que eu falo, por na matemática, essa preposiçãozinha, pessoal, ela significa divisão, tá bom? Então por é uma divisão. Então para eu representar um número na forma de porcentagem, na forma de taxa percentual, o denominador tem que ser 100, tá bom? Então se eu coloco assim, ó, 25%. Então como que eu faço para representar 25% em fração centesimal? Eu vou repetir o 25, tá? E botar o 100 lá embaixo do 25. Ah, professor, mas eu não quero representar o 25% através de fração, eu quero agora um número decimal. Aí você vem aqui, ó, observe que você está dividindo por 100. Então essa vírgula que está bem aqui no finalzinho, ela vai correr para a esquerda. Quantas casas decimais? 2 casas decimais. Então vai passar a ser quanto? Vai passar a ser 0,25. Deu para entender, pessoal? Então toda vez que você quiser transformar uma taxa percentual em fração, você repete o número lá no numerador e divide por 100. E se você quiser transformar essa fração aqui, ó, em um número decimal, você corre a vírgula 2 casas para a esquerda. Tá bom, pessoal? Mas, professor, se o número já tiver vírgula, por exemplo, 3,8. Observe que 3,8 já tem vírgula. Como aqui é porcento, 3,8%, então você vai transformar agora para fração. Como é que fica em fração? Vai ficar 3,8 sobre 100, ou seja, dividido por 100. E se você quiser transformar agora 3,8 em uma taxa, ó, em um número decimal, em vez de fração, transformar para decimal, aí você vem, ó, vai pegar essa vírgula que está entre 3 e 8, vai correr 2 casas para a esquerda. Então fica como? 0, quando você vai uma casa decimal, fica 0,38. Só que você quer ir 2, então fica 0, aí ó, uma casa. Aí ó, mais uma dá 38. Ou seja, vai ficar então 0,038. Observe que a vírgula estava aqui, ó, né, entre 3 e 8. Aí você vai para a esquerda, 1, 2. Então é por isso que vai ficar 0,038. Show de bola, turma. Mais um exemplo aqui com vírgula. Se eu coloco assim, ó, 0,45%, tá? Então vamos transformar em fração. Em fração centesimal, como é que fica? Vai ficar 45 por 100. Show de bola? Aí você vai transformar agora, ó, 0,45, né, pessoal? Agora você vai transformar agora 0,45 por 100 em número decimal. Observe que a vírgula já está aqui, ó. Então você vai correr 2 casas para a esquerda. Então fica 2 casas fica 0,045. Ou seja, como a vírgula estava entre 0 e 4, estava aqui, aí você vai para a esquerda 2 casas decimais, ó. Então tá aqui, ó. Então fica 1, 2. Então vai ficar 0,0045. Show de bola, pessoal. Mais um exemplo aqui com porcentagem, mais um exemplo para transformação de porcentagem para decimal e para fração centesimal. Se eu coloco assim, ó, 5,487%. Observe aqui, ó, que a vírgula já está aqui, né? Então vamos logo transformar para fração centesimal. Vai ficar como? 5,487 por 100. Perfeito? Agora você vai transformar essa taxa aqui, ó, essa fração em número decimal. Como é que fica? Observe que a vírgula está aqui. Então você vai caminhar 2 casas para a esquerda. Quando você caminha uma casa para a esquerda, fica 0, quando caminha mais uma, fica 0,0. Aí repete os outros números. Então fica 0,0
0, aí repete 5, 4, 8, 7. Perfeito, turma? Então tá aqui, ó. A vírgula estava entre o 5 e o 4, passou agora entre o 0 e o 0. Ó. Então vamos lá, contar de novo aqui, ó. 1, 2. Certinho? Então tá aí a transformação de taxa percentual em fração centesimal e aqui em número decimal. Ah, professor, agora se eu tiver assim, ó, eu dou uma fração, tá? Eu dou uma fração e eu quero que você encontre a taxa percentual. Por exemplo, eu quero agora transformar essa fração aqui, ó, 1 sobre 2, tá? Em taxa percentual. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que lembrar que o denominador da fração é sempre igual a 100, não é verdade? É isso mesmo. Então você vai pensar em um número que multiplicado por 2 dá 100. Então esse número com certeza é o 50, tá bom? Porque 2 vezes 50 dá 100. Como você multiplicou lá em cima por 50, lá embaixo por 50, você também vai multiplicar lá em cima por 50. Então fica como? 1 vezes 50 dá 50. E 2 vezes 50 dá 100. Olha só, pessoal, que coisa legal. Então apareceu aqui, ó, 50 por 100, que é a mesma coisa, ó, que 50%. Então tá aí, ó. Então você acabou de transformar o que? Um número na forma de fração em taxa percentual. Mais um exemplo aqui, ó. Se eu coloco assim, ó. Se eu coloco assim, ó, 3 quartos. 3 quartos e agora eu quero transformar em taxa percentual. Como é que você vai fazer? Vai pensar em um número que multiplicado por 4 sempre tem que ser multiplicado pelo denominador, tá? Tem que pensar em um número que multiplicado pelo denominador dê 100. Qual é esse número aí? Que multiplicado por 4 dá 100. É justamente quem? O 25, né, pessoal? Então você multiplica 25 embaixo e 25 lá em cima, no numerador. Pronto. Então fica aqui, ó, 3 vezes 25 dá 75. E aqui embaixo, 4 vezes 25 dá 100. Então ficou 75 por 100, que é a mesma coisa de 75%. Certo? Mais um exemplo. Se eu coloco assim, ó, se eu coloco assim, 2 quintos em taxa percentual. Qual é o número que eu multiplico 5, que aparece o 100 lá no denominador? Então, com certeza, esse número é o 20, né, turma? Eu vou multiplicar por 20 aqui embaixo e multiplicar por 20 lá em cima. Então, fica 2 vezes 20, 40. Então, 5 vezes 20 dá 100. Pronto. Então, ficou 40 por 100, que é a mesma coisa que 40 por 100. Ah, professor, eu quero mais um exemplo aqui para ficar mais legal, ó. Então vamos colocar mais um aqui, para fechar com chave de ouro. Se eu coloco 3 décimos. Ah, professor, então como é 3 décimos? O número que eu vou multiplicar por 10 para dar 100 lá no denominador é justamente o 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. Então fica aqui, ó, 10 e 10. Pronto. Então 3 vezes 10 dá 30. E 10 vezes 10 dá 100. 3 vezes 10, 30. E 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, 30 por 100 é a mesma coisa que 30 por 100. Então é dessa forma, turma, que nós transformamos aí uma fração para porcentagem. E é dessa forma que nós transformamos uma taxa percentual em fração centesimal e em número decimal. Tá bom, turma? Um forte abraço em todos.